E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alisson Leão, professor de História, Filosofia e Sociologia, atualmente aqui no Colégio Pitágoras, no estado do Pará, mas um ex-aluno aí da região norte, da Escola de Referência em Ensino Médio, Ginásio Pernambucano, lá na Rua da Aurora, onde estudei e me formei como professor, como pessoa, como cidadão, e acima de tudo como ser humano, lá naquele grande colégio da Rua da Aurora, ensino integral. Bom, hoje como professor de História vim dar algumas dicas para vocês aí, para o Enem, nesse momento de dificuldade que nós estamos passando, né? Para que vocês possam continuar estudando, não desistam, acreditem no seu potencial e acima de tudo, criem uma rotina de estudo para a nossa tão sonhada aprovação que chegará em breve. Bom, pessoal, segundo os últimos dados que eu possuo aí referente às questões do Enem, né, nós temos em História do Brasil, o primeiro tema que mais cai é o sistema colonial, né, aquele período ali que vai desde o início das capitanias hereditárias, por volta dos anos 1530, até o período da independência do Brasil em 1822. O segundo tema de História do Brasil que mais cai no Enem será então o segundo reinado, né? A atuação do Dom Pedro II, as questões políticas que nós tivemos, a Guerra do Paraguai, todo o movimento que culminará posteriormente na República do Brasil. E, não obstante, o terceiro tema que mais cai é a Segunda República Brasileira, após a Primeira República da Espada, né? Do Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, famoso Marechal de Ferro. Nós temos a República Oligárquica e essa fase da República Oligárquica é então o terceiro tema que mais cai no Enem em História do Brasil. Já em História mundial, né? Em História geral, o que nós temos é o mundo contemporâneo após a Revolução Francesa, as suas consequências, Primeira, Segunda Guerra, os movimentos de independência, a Guerra Fria e também o mundo moderno, né? O segundo tema é o mundo moderno, que cai bastante também aí em História geral. E o terceiro, a Antiguidade Clássica, pessoal, Grécia e Roma, as duas civilizações que foram base para a nossa estrutura do mundo ocidental. Algumas dicas muito rápidas aqui sobre o sistema colonial, né? Primeira coisa que nós precisamos lembrar é que o período pré-colonial de extração do pau-brasil, da chegada de várias potências metropolitanas, né? Ingleses, franceses, não apenas os portugueses, que vieram para cá, o início da colonização brasileira com as capitanias hereditárias, aquele movimento descentralizado com alguns capitães donatários e posteriormente o governo geral que buscou centralizar devido à falha das capitanias hereditárias. Mas duas capitanias foram muito importantes aí, a capitania de São Vicente, que culminará depois em São Paulo, e a capitania de Pernambuco, né, importante aí pelo cultivo da cana-de-açúcar. Nessa primeira fase eu tenho a importância do pau-brasil como tintura, né, no século XVI, e na segunda metade do século XVI até o final do século XVII, o ciclo da cana-de-açúcar, pessoal. Famoso aí com os nossos engenhos de cana-de-açúcar em Pernambuco, que eu passei várias vezes a caminho da minha faculdade, Nazaré da Mata. Sistema da cana-de-açúcar, onde você vai ter a grande estrutura dos engenhos, né? Com a casa grande, com a senzala, com o manso senhorial, com toda aquela estrutura que vocês já conhecem, né? É importante destacar aí dentro desse contexto a família patriarcal, aquele modelo de família composto pelo pai, que é responsável pelas administrações das finanças da família, a mãe que cuida dos filhos, também da estrutura da casa, né? Os filhos, os tios, os primos, os agregados, todo mundo que trabalhava, que vivia dentro do contexto da família patriarcal, esse modelo de família que se estabeleceu e dentro da história é uma estrutura de permanência, não de ruptura. Nós ainda temos muitas famílias tradicionais dentro do sistema colonial, o que é muito importante. Nós podemos falar também nesse período da insurreição pernambucana, o movimento de expulsão dos holandeses, né, importante administração aí, principalmente no Recife, com as pontes Maurício de Nassau e toda a estrutura da Nova Amsterdã, como queriam os holandeses, nós não podemos esquecer, e também do ciclo posterior ao ciclo da cana-de-açúcar, que é o ciclo do ouro. Importante lembrar que desde o início da colonização brasileira nós tivemos as entradas e as bandeiras, movimentos para dentro do sertão, ou seja, o interior do território, que tinha como objetivo a descoberta de metais preciosos, visto que na América Espanhola nós já tínhamos descoberto muitos metais preciosos, nesse caso os espanhóis. Os portugueses aqui tentavam encontrar, até que entraram no centro do país, na região ali próximo ao Goiás, a Minas Gerais, e nessa região eles puderam começar as estruturas, né, e o primeiro momento de mercado interno brasileiro, que é quando nós começamos a ter uma produção voltada para o interno, para o centro do país. Importante falar do sistema
colonial nesse contexto, que começa para o seu fim após o período da Era Napoleônica na França, né, onde ele vai fazer o bloqueio continental. Portugal continua tendo contato com a Inglaterra, a família portuguesa chega no Brasil em 1808 e a partir daí nós vamos ter os desdobramentos. O Brasil se torna Reino Unido de Brasil e Algarves, vai começar o seu processo de independência, que culminará em 1822 com a independência e com o imperador Dom Pedro I instalando em 1824 a primeira Constituição brasileira, né, que tinha como principal característica o poder moderador. Com algumas coisas aí sobre o Brasil colonial para que você não esqueça, né, não se pode esquecer. Além disso, as revoltas nativistas, como a revolta de Beckman, as revoltas separatistas, que destaca a Inconfidência Mineira, e também a conjuração baiana do João de Deus Nascimento, que acabou sendo enforcado, né? Bom, do Brasil, do que a gente pode destacar aí do Brasil do segundo reinado, nós temos a atuação do Dom Pedro II, o parlamentarismo às avessas, onde ele foi revertendo o sistema político entre conservador e liberal, e toda a estrutura que se monta no segundo reinado. Do mundo moderno, pessoal, como o tempo é sempre curto, são só algumas dicas, né? No mundo moderno nós não podemos esquecer do movimento iluminista do século XVIII, que vai pregar sobre a igualdade, né? Os direitos naturais do John Locke, direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, que terá como grande movimento no finalzinho do século XVIII a Revolução Francesa de 1789, um dos temas que mais caem no Enem quando o assunto mundo moderno, né? A transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. E nessa transição a gente vai falar dos ecos da Revolução Francesa, que vai fazer com que nas regiões da América eu tenha independência dos Estados Unidos, a América Espanhola, a América Portuguesa, que começa o seu processo de independência graças às ideias iluministas, porque são os iluministas que criaram a ideia de humanidade, de igualdade entre todos, né? Acabaram com o privilégio de nascimento do mundo moderno, né? Do mundo da Idade Moderna nesse sentido. Bom, da Idade Contemporânea a gente não pode esquecer, pessoal, a leitura do darwinismo social, baseada na obra do Darwin, Da Origem das Espécies, que falava sobre a evolução das espécies, né? Que nós tivemos ancestrais comuns de onde todas as espécies evoluíram. E uma leitura do que aconteceu foi no darwinismo social, onde nós começamos onde os teóricos do século XIX acreditavam que havia uma diferença entre as raças, entre as espécies, e claro, quem estava no top 1 ali, né, o maior destaque era então o branco europeu, e os asiáticos, os africanos e os americanos tinham que chegar àquele nível, né, de civilização. Isso vai culminar na Primeira Guerra Mundial com o imperialismo, na Segunda Guerra Mundial com as ideias nazistas de Hitler, e na Guerra Fria, né, a teoria de que o comunismo, o capitalismo seria a melhor forma de governo, que tem suas consequências na atualidade. Beleza, galera? Essas são algumas dicas para passar para vocês aí desse conteúdo de história, que é maravilhoso, que eu quero que vocês continuem estudando, seguindo a rotina. Foi muito bom estar aqui com vocês para dar essas dicas. Estaremos sempre disponíveis. Um abraço para o pessoal da Grenorte, em especial a minha grande professora Alcioneide, a minha grande diretora, duas pessoas especiais aí no meu coração, da gestão aí da Grenorte, da Recife Norte, a Neuza. Um carinho especial para vocês. Um beijo, estou morrendo de saudade da minha terra. Tchau, tchau, pessoal.